Fala galera, o Johnny Cast de hoje começa numa vibe indescritível. Isso porque a gente vai falar de uma paixão nacional. Hoje o papo é sobre cerveja. O meu convidado de hoje já foi presidente da Associação dos Cervejeiros de Goiás. Ele é fundador de uma cervejaria e ele acabou de inaugurar o seu primeiro brewpub, que é para você tomar uma cervejinha direto da fonte, ou seja, o cara é um especialista no assunto. Vou conversar com o Henrique Augusto Henrique Cervejeiro. Valeu, Johnny. E aí, tranquilo? Como você tá? Cara, prazer eu receber tô você. muito bom. Tô muito bem. O Henrique é o fundador da Lola Cervejaria. Isso. Que é uma cervejaria goiana. Cara, eu tô salivando muito aqui, porque isso aqui é muito bom. Faz salivar mesmo. Tem um negocinho gostoso, uma acidezinha assim, um azedinho, que delícia. Você é fundador da Lola, que é essa cerveja que a gente tá tomando, uma cerveja goiana. Quantos anos já existe a Lola? Faremos 8 anos ano que vem, né? Mas assim, o brewpub é coisa mais nova, mas como cervejaria, a gente é cigano, né? É uma forma a gente terceiriza a produção em cervejarias da região, que tem espaço ocioso, e a gente começou dessa forma e agora a gente já tem esse ponto de venda próprio, né? Que é o brewpub, que a gente faz cerveja lá também. Legal. Quantos rótulos tem a Lola? Hoje a gente tem cadastrados no Untappd, que é um aplicativo, né, que ajuda a mapear, 14 rótulos lançados. Só que tem muitos que são sazonais. A gente produz uma vez, 2 vezes, até 3 vezes por ano, mas vai depender muito da demanda também. As receitas variam demais, né, Sim. Henrique? Assim, tem cerveja, por exemplo, lá eu sei que tem cerveja que tem casca de laranja, Sim. semente de coentro. As possibilidades são infinitas, né? Então, mas como é que é isso? Isso é adicionado na cerveja mesmo? Sim, sim. Ou você adiciona através do próprio insumo, né? Ali, se for uma semente de coentro, por exemplo, a gente adiciona na fervura, no final de fervura. A gente macera ela, a casca mesma coisa, no final da fervura a gente coloca, porque a gente quer que ela fique lá como um coadjuvante, né? O que tem que brilhar é o malte, às vezes o lúpulo, dependendo do estilo. Tem algumas nomenclaturas. Não, aí não dos estilos, a gente vai falar dos estilos de cerveja, que são muitos. Essa aqui, por exemplo, é um pouco mais escura do que a gente está acostumado a tomar Sim. no bar e tal. Por quê? Então, é do estilo, né? Essa é uma Altbier, é um estilo alemão, a gente chama ela de Amber. E é do estilo. O estilo ele aceita, né, ficar um pouquinho mais escuro e também aceita um amargor um pouquinho mais persistente, que é isso que fica na boca, né? Fica a acidez e fica esse amargor lembrando, né? Ali que é do lúpulo, né? Que é um dos, vamos dizer, ingredientes básicos da cerveja, né? Água, malte, lúpulo e o fermento. O fermento a gente tem uma discussão se ele é ingrediente ou se ele é agente, mas a realidade é que a gente faz mosto, né? O cervejeiro faz mosto. Quem faz cerveja é o fermento, é a levedura. Tem uma cervejaria grande que usa isso aí quase que como slogan. Sim, apenas água, malte e lúpulo. E aí eu acho um slogan muito, assim, para a campanha de marketing deles, muito assertiva, mas resume muito a cerveja, né? Porque você não necessariamente pode usar como fonte de açúcar o malte. Tem cervejas excelentes que usam sei lá, açúcar de beterraba, entendeu? Ou açúcar puro mesmo. Você só quer ganhar um pouquinho mais de graduação alcoólica e não adicionar muito corpo na cerveja, você usa o adjunto da forma que você achar melhor, né? Nós vamos sair daqui especialistas em cerveja. É bom que eu também entendo pouquíssimo de cerveja. Eu gosto de tomar, acho gostoso, mas não entendo. Por exemplo, não entendo essa história de cerveja especial. A cerveja especial é a cerveja artesanal? Ou são duas coisas diferentes? É a cerveja artesanal. Eu não separo especial de artesanal. Tem gente que separa, a artesanal é feita praticamente em casa e a especial já é essa de linha que entra, né? Até grandes cervejarias têm, como sendo especial. Eu entendo tudo como a mesma coisa, não há um consenso sobre a diferenciação dos termos, mas eu interpreto dessa forma. Eu vou te falar uma coisa, já no intuito de ser corrigido. Como é que foi que do nada a gente começou a amar as cervejas artesanais, as cervejas especiais? Que a gente vinha tomando a cervejinha comercial, essas marcas famosas, nos bares, nos botecos da vida, e de repente normalizou-se pagar mais caro por uma cerveja já.
E aí, quando eu digo do nada, eu sei que não foi, eu acho que você vai explicar isso aí também. Houve uma mudança de paladar, né? É algo que a gente não tem muito controle sobre, mas a gente sabe mapear mais ou menos onde começou essa revolução da cerveja artesanal, ali no final da década de 70, por causa de cervejeiros caseiros dos Estados Unidos. Até então, as cervejarias artesanais praticamente tinham desaparecido. Muito por causa nos Estados Unidos da lei seca, né? 13 anos, até 1933. E aí as grandes corporações elas conseguem, com uma cerveja mais leve, você tinha que reeducar as pessoas a beber cerveja, né? E essa revolução vai chegar lá na frente, final da década de 70, com algumas microcervejarias que a gente sabe, né? Uma em São Francisco, a Anchor, e a Sierra Nevada, que também é mais ou menos ali da região, né? Então, a gente sabe mapear. Aí houve uma mudança, as pessoas tiveram mais acesso à cerveja artesanal. Apesar de que, por exemplo, na Europa, o que a gente entende por especial por artesanal é um pouco diferente o conceito. Principalmente na Inglaterra, que eles têm uma ligação muito forte com a cerveja, assim como o alemão também tem, né? Então, assim, aí começa a vir mais produtos e há uma mudança natural no paladar das pessoas, que elas podem até transitar. Eu transito, né, entre uma comercial e uma artesanal e tudo, até porque o custo, né, valor agregado é maior, mas você não passa dali, né? Você já não consegue mais tomar aquela cerveja tão leve, né? O paladar não regride, ele não volta, cara. Não tem como. Isso. Depois que você experimenta uma IPA e você gosta, por exemplo, a cerveja mais potente, né, mais amarga, é uma delícia. Agora, você falou desse momento aí nos anos 70, mas no Brasil isso é muito mais recente, Sim, vai. Que sim. a gente começou a ver cervejarias artesanais assim crescendo, né, as empresas começando a vender, os pontos de venda aumentando, né, as pessoas consumindo mais, é mais recente. Sim, não, porque tem tudo que acontece nos Estados Unidos leva um tempo a acontecer aqui, né? A gente tem aí um atraso que é natural, inclusive, não só com isso, né? O nosso mercado ele se reabriu, a gente vem, vamos dizer assim, em 1986 tem redemocratização, aí depois não podia nem vender carro importado no Brasil, então assim, a economia também não ajudava, né? A gente tinha um problema muito grave ali, uma superinflação desenfreada, né? Parecia que não tinha como resolver, e aí, né, com a valorização, a implementação do real, começa-se a vir e também começa a ter bar, né? Porque até então você não tinha nem onde comprar esse tipo de produto, a não ser que você fosse na Europa, nos Estados Unidos e trouxesse na mala. Então, assim, aí começa a se ter acesso. E aí a gente sabe, assim, as cervejarias de Ribeirão Preto, né, principalmente, e também ali da região de São Paulo, BH, montam plantas e aí começa a ter cervejas artesanais brasileiras. Aí a coisa parece que começa a popularizar. É muito novo, realmente. Até o contato, né? Se a gente falar, quando que eu tive contato? É muito recente, né, com cerveja artesanal, porque a gente tem esse gap. E aí tem realmente a nossa revoluçãozinha aqui. A gente está muito menor, assim, até em vendas, né? Porque mercados, assim como o norte-americano mesmo, que a gente usa muito como espelho, mas vem crescendo. E vem crescendo meio desigualmente, porque o Brasil é muito desigual também, né? Então você percebe que assim, até o sul do Brasil tem uma ligação, né? Principalmente o rio-grandense, né? O gaúcho, né? Ele tem a história de colonização alemã, então ele tem uma ligação diferente que a gente tem aqui, por exemplo, né? Em Goiás e em outras regiões, por exemplo, o Nordeste ainda está, né, bem menos envolvido do que o resto do Brasil, né? Então, norte mesmo, apesar de a gente ter cervejarias fantásticas hoje brasileiras nesses pequenos, até municípios assim, né? Recentemente inaugurou um brew pub em Natal, sabe? Na Praia do Coqueiro, uma coisa, sabe? Então assim tem crescido, mas sim pequena, bem familiar, né? Bem pequenininho também. Você acha que ainda tem uma resistência do brasileiro? Porque a cerveja é meio que uma coisa... É muito nossa, assim. A cerveja a gente toma em qualquer lugar, em qualquer ocasião. Você está almoçando, você abre uma cervejinha, você está na praia, você toma uma cerveja. Você saiu à noite com a namorada, você vai pedir uma cerveja e tal. E você está acostumado a tomar sempre as mesmas. Você acha que é difícil fazer as pessoas experimentarem novas cervejas? E até considerando o valor também, porque o valor é mais alto. Sim, sim. E quando chegou, eu lembro que era muito mais alto. Você olhava assim e falava, cara, não vou pagar R$35 na latinha de cerveja aqui. Eu não falo menor que assim, mas é uma cerveja,
holandesa. Não, hoje não. Não. Não dá, não dá. Pra mim, não. Custo-benefício, é que eu bebo muito. Não dá. Você acha que é difícil ainda? Pode ser uma dificuldade de fazer crescer esse mercado ou não? As pessoas estão experimentando mais. Esse talvez seja o maior obstáculo, né? Que é, eu não falo nem equiparar o valor, porque é só você, né, conseguir. A questão é que, assim, no Brasil a gente tem esse problema, né? Carga tributária. Então, assim, quando você entra com um negócio desse, você não conta que você tem metade só da empresa. A outra metade, porque a carga tributária é absurda. 56%, 57%, entendeu? Tem estados que é até maior. Então, a gente é taxado como as grandes, só que as grandes têm muito incentivo fiscal, porque eles constroem plantas e tudo, só que, por um outro lado, aqui não é só o custo de matéria-prima que é mais alto. O meu custo hora homem é muito mais alto que de uma grande cervejaria. Então, eu também não consigo, né? Eles produzem em escala super, hiper industrial. A gente, né, são plantas pequenas que empregam muitas pessoas, porque muitos trabalhos ainda são manuais, você não conseguiu automatizar algumas partes assim que as grandes já estão lá na frente. Então, assim, o nosso custo é mais alto também, só que fica desigual porque também a nossa carga tributária não ajuda. Então, assim... hoje, por exemplo, as importadas aqui no Brasil passam por um problema, né? Houve uma equiparação, o imposto ficou mais alto ainda, e aí hoje, você falar R$ 35 uma importada, você não acha mais, entendeu? Porque tá muito... E aí, como ficou muito caro, diminuiu a demanda e a parte ruim, diminuiu a oferta, porque as cervejas não vêm mais. Então, tem cervejas específicas que você tomava há 5, 6 anos, que você adorava. Aí, de repente, se você quiser tomar, você tem que ir lá no lugar. Eu lembro que tinha uma cerveja, que foi o primeiro contato que eu tive com uma cerveja diferente, assim, que na época já era que a gente tomava uma escolzinha mesmo ali, né, o negócio. Quando eu vi no supermercado um dia uma cerveja chamada Erdinger, que era uma cerveja de trigo. E aí o sabor já era muito diferente. Ela ainda existe, essa cerveja? Existe. E o sabor era super diferente, assim, esse foi o primeiro contato. Mas daí, até eu ouvi falar depois de cervejas artesanais, ainda demorou um tempo. Sim. Quer dizer, acho que tinha um público muito restrito ainda, essas importadas, mesmo que as mais baratas, eu acho que muito por conta dessa cultura mesmo, né? Do sabor e tudo. Acontece uma coisa, Henrique, no mundo do vinho, e que é uma dificuldade, que é o tal do enochato. Sim. É o cara que toma vinho e aí ele vai melhorando, ele vai entendendo. E eu falo porque eu conheço e sou, às vezes. O cara, ele vai, aí ele começa a ficar muito criterioso ali, né, para usar de eufemismo. Isso acontece um pouco também agora com as cervejas especiais. Quando o cara começa a tomar cerveja artesanal, muitas pessoas passam a considerar todas as outras um lixo, assim. Isso aí também dá umas treta, não dá não? Ah, sim, menos, né? Dá menos. Porque no vinho é demais, né? No vinho muito. É demais, é menos, e assim, até a própria, como a cerveja é uma coisa mais solta, né? Mais tranquila, a tendência é a gente não ter tantos. Mas tem, lógico que tem, entendeu? E às vezes é uma pessoa que, assim, eu não falo nem instrução formal dentro do mundo da cerveja, mas às vezes é isso, ele é degustador e tudo, vê uns vídeos no YouTube, entendeu? Então, assim, tem esse tipo de pessoa, mas é menos, assim, eu falo que o background, né, da cerveja, dos cervejeiros, é algo muito solto, né? E assim, a gente julga cerveja, né? Eu sou juiz de cerveja. Então, assim, ali é uma coisa, né? Ali eu estou fazendo uma avaliação por escrito de uma cerveja que eu estou experimentando, e essa pessoa está participando de um concurso. Então, eu julgo. E é basicamente aí que nascem os estilos de cerveja. Os estilos existem, não é para você colocar o cervejeiro dentro de uma caixinha. É para o sommelier ou o juiz ele ter ferramenta para poder julgar aquele estilo, entendeu? Aí esse aqui, tem que ter nota disso, daquilo e tal. Só que assim, é aquela coisa, no mundo da cerveja acontece uma outra coisa. O cervejeiro tem resistência em você falar mal da cerveja dele, entendeu? Então, assim, eu
né, eu tenho treinamento sensorial para pegar defeito em cerveja. Então, assim, defeito é algo, a palavra já é ruim, Sim, né? sim. Então, eu falo assim, aí, assim, eu falo, ó, você quer uma avaliação sincera, né? Porque eu vou beber e vou falar, entendeu? Se a cerveja for maravilhosa e tudo agora, você quer algum defeito, você acha que tem. Na maioria das vezes, a cerveja já sabe, entendeu? Ele já tá fazendo aquele ali tem um tempo. Mas é uma coisa muito do detalhe de que só quem tem o paladar, o olfato mais apurado, vai conseguir detectar, né? Sim, a maioria das pessoas não vai pegar. Não vai pegar. Depende muito do tamanho do defeito também, tem intensidade, entendeu? Por exemplo, essa cerveja que a gente toma no dia a dia, muitos que vendem chopp, ele tem um defeito muito comum, que é o amanteigado. Todo mundo vai pegar um amanteigado, se você falar para a pessoa. Agora, se você não sugestionar, muitas vezes, a maioria das vezes vai passar batido. Quase tudo de degustação é meio assim, né? Que você fala, isso aqui tem uma acidez boa, a pessoa, menino, não é? Que eu sentia que tu pega um vinho chardonnay e fala, nossa, tá com aroma de abacaxi. A pessoa, e agora eu só sinto abacaxi aqui. E cerveja tem muito disso na degustação, da harmonização também, não tem? Hoje a cerveja tá mais inserida, assim, na gastronomia. Porque antes você pedia qualquer coisa com cerveja, a cerveja ia combinar com tudo. Sim. Agora já tá mais tipo vinho, assim. Então a cerveja ideal para cada coisa também, não tem? Sim. E aí, assim, na cerveja a gente já trabalha de uma outra forma na harmonização, que você tem o corte, né? E você pode potencializar uma outra característica, mas a questão do corte na cerveja é muito um lugar até, vamos dizer assim, mais seguro para quem está fazendo a harmonização, porque ela tem acidez e ela ajuda, o próprio amargor também dá uma suavizada, principalmente em alguns ingredientes, gordura, por exemplo, né? Mas, cara, o mundo é infinito. Aí quando você entra na parte de harmonização, é muito interessante, porque você pode entrar com sobremesa, né? Então, assim, você tomar uma cerveja escura, que tem a nota de café, chocolate, e acompanhar ali com uma mousse de chocolate, ou uma mousse de chocolate branco, que para mim é a melhor harmonização que tem com cerveja escura, aí o mundo é infinito. Ou, por exemplo, a gente gosta de harmonizar muito, a gente tem, né, nosso torresmo, e assim, o clássico do torresmo é com a Pilsen, né, com a Lager. A gente já muda um pouco e joga ela com cervejas mais ácidas e frutadas, que funciona como se fosse aquele limão que você joga em cima do torresmo. Você coloca o torresmo e dá 2 mastigadas e joga a cerveja por cima. Cara, é uma harmonização fantástica. Sugestão para agora, aí, inclusive. Ô, Henrique, mas essas informações, como é que a pessoa tem acesso? Não é tão fácil ter acesso assim, essa cerveja é mais ácida, essa cerveja é mais amarga, essa cerveja é mais doce. Porque, assim, não é uma informação que tem no rótulo, ou tem? Não, no rótulo não. Só se vier o nome do estilo da cerveja. Aí você pode ali ter um norte do que aquele cervejeiro quis colocar ali. A maior parte delas tem estilo, então você vai partir para começar a estudar guia de estilo, tomar, né, fazer que fala assim, a gente tem a régua certa, mas tem a parte de saber separar as escolas, porque tudo começa nas escolas cervejeiras. Então você tem 4 escolas principais hoje: a alemã, belga, inglesa e a americana. Então, aí dali ramifica tudo e aí você tem estilo. É muito estilo, até pra gente, assim, tem estilos que se sobrepõem, sabe? Assim, quando você fala assim, pô, precisava botar um estilo novo aqui, eles se sobrepõem, chamam um do outro, mas como tem toda a parte histórica, muitas cervejas têm a sua história, se decidiu fazer dessa forma. O BJCP, que é um dos que a gente usa, tem em torno de 115 estilos cadastrados. O BA, que é um outro guia, são os 2 principais, né? Tem vários outros. Já é menos, é 80, e ele é mais voltado para cervejarias comerciais. E aí tem assim. O nome e o que é, a descrição Exatamente, do que é. Isso eu vou procurar. Como chama? Guia de estilos, Guia né? de estilos. Guia de estilos. O BJCP, que é um órgão que organiza esses estilos, né? Ele é o que a gente mais usa, vamos dizer assim, principalmente
para cerveja caseira, porque ele tem mais descrição. Ele é mais... O BA, como é para comercial, que você tem que julgar muita cerveja de uma vez, ele é mais resumidão, assim, não entra muito na parte de produção. Quero voltar nas comerciais, no amanteigado aí, do que você falou das cervejas, essas comerciais que a gente toma no boteco mesmo, mais baratinho e tudo. Na distribuidora, no Na boteco. distribuidora, considerando, né, que hoje a gente tem muita cerveja artesanal, muita cerveja especial, você acha a cerveja comercial uma cerveja de baixa qualidade? Não, eu não acho. Inclusive, várias são ganhadoras de concurso pelo mundo inteiro. Cerveja é momento. Tem a gente que está no artesanal, a gente já rompeu essa barreira de falar assim, é pior, é melhor. Tem cervejas com defeito. Aí é uma outra história, né? Uhum. Mas baixa qualidade, não. Muitas, sabe... o controle de qualidade é muito rigoroso. Inclusive, eu não vou nem falar o nome da minha marca preferida, que a gente já fez várias degustações às cegas com cervejeiros, porque ela é muito barata. Sério? Pelo amor de Deus, fala pra gente que é uma dica boa. Cara, dica boa. Comercial? Comercial. Baratinha? Baratinha, entendeu? É fabricada pela Heineken, é do grupo Heineken, que é a Bavária. Bavária? Exatamente. A Bavária é uma das redonda, melhores, é mesmo? É muito redonda. Dentro do estilo dela, é vencedora de vários concursos, inclusive internacionais, né? Naquele estilo. Ela é uma International Pale Lager. Tem muita cerveja da moda também, não tem? A Bavária já foi a cerveja da moda. Mas aí já... Na época dos amigos, Bavária, Bavária, Bavária. Mas aí Bavária. A campanha de marketing foi muito bem feita, então, né? E aí ela era mais consumida. Agora não é tanto. Eu posso estar falando besteira, mas não vejo muita gente tomando Bavária. Não. Aliás, vejo gente chegar com Bavária e depois tomar Heineken, que aí acontece bastante. Acontece. Mas você foi uma campanha de marketing muito bem acertada, e a Bavária, ela sofreu muito com a ambevialização, que a gente fala, né? Que é quando há a junção das duas empresas. A Bavária foi junto, só que ela teve que ser alijada, entendeu? Por causa da questão do share. Eles iam pegar muito share, e aí ela não pôde entrar, ela ficou fora, e aí ela teve um processo assim, quase foi à falência, e aí depois ela foi comprada pelo um outro grupo, né, que é o grupo Skin, e consequentemente vai para a Heineken. Eu vou pegar aqui um pouquinho, e aí eu já quero juntar com outra pergunta, que é até sobre o que está acontecendo aqui agora. A cerveja estava ali sem refrigeração, né? Ela não estava na geladeira nem nada. E a temperatura que a gente toma a cerveja... E é bonito esse rótulo, hein, cara? Qual que é o nome dessa aqui? Essa é a Amber. Esse é o rótulo genérico que a gente usa para esse tipo de embalagem, né? Que é um growler patch, mas ela chama Amber. A temperatura que a gente toma a cerveja, eu já li, não é a ideal, que a gente costuma tomar cerveja muito gelada. E aí falam que você perde em sabor, que você perde em aroma, é verdade isso? Sim. Aqui é por uma questão cultural. O país é um país quente, né? E a gente tem culturalmente o costume de tomar cerveja estupidamente gelada. Só que isso realmente acontece que quando você toma uma cerveja dessa forma, ela anestesia as papilas gustativas e aí você para de sentir o sabor dela, né? Ela dá uma anestesiada e aí você perde. A questão é que tipo de cerveja você vai tomar essa temperatura? É igual eu falei, cerveja é momento. Então, assim, vai ser lá na beira da praia, entendeu? Você está com o pé na areia, né? Você tem um momento para tomar aquela cerveja e você tem um momento para tomar essa. Essa a gente recomenda sempre a temperatura um pouco mais elevada. Inclusive, tem cervejas que a gente recomenda tomar 8 graus, 12 graus, entendeu? São cervejas mais encorpadas, mais alcoólicas. Você toma cervejas mais indo para o vinho do que para a cerveja em si. Aí você toma ela mais quente, mas é muito cultural. Na Alemanha, por exemplo, eles tomam cerveja clara, mas ela vem a 4 graus, 3 graus. Se eu vender a minha Pilsen, a minha Lager aqui a essa temperatura, vai voltar tudo, entendeu? Então, assim, eu gostaria que a pessoa tivesse uma outra experiência, mas... Entendeu? Mas eu não sirvo a menos 3. Né? Menos 3 é o que o pessoal... Menos 2 é o que o pessoal está acostumado, menos 1.
E assim, eu sirvo um positivo, um e-mail, entendeu? Então já assim, já teve gente que reclama, né? Tá meio quente, entendeu? Aí você tem que explicar. Vai sentir o gosto, meu Exatamente. amor. Aqui é assim. Qual que é a diferença básica? Eu vim com essa pergunta para te fazer. Entre a cerveja e o chopp. Então, essa é uma peculiaridade, só tem aqui no Brasil. Pela legislação, a gente chama de chopp a cerveja que não passa pelo processo de pasteurização. Passou, virou cerveja. Só que isso até remonta à origem da própria palavra, Schoppen, né, que era uma medida que o cervejeiro mandava para o auxiliar dele, né, de cozinha, pegar no tanque. Então, assim, a palavra até é do alemão arcaico, lá eles nem usam mais. Ele mandava o cara pegar e Schoppen. E aí o cara trazia o chopp, que era a cerveja servida direto do tanque de maturação da cervejaria. E aí isso virou, as pessoas chamavam de chopp, aquilo que era fresco, que vinha da cervejaria, para diferenciar de cerveja. E aí a legislação hoje brasileira é a única no mundo, bem peculiar, que separa. Qualquer outro lugar do mundo que você for, você vai pedir uma cerveja na torneira, né? A beer on tap, né, nos Estados Unidos. Não há essa diferenciação. Então a diferenciação básica é processo. Não tem uma diferencinha, não? Na própria cremosidade, como é que eu chamo isso, gente? A textura, não é diferente o chopp da cerveja? Sim. Tem a diferença de carbonatação, que é a principal. Você sente essa cremosidade, porque muitas vezes você está sendo servido não só com gás carbônico, mas com nitrogênio também. A gente usa uma mistura, né, de gás carbônico com nitrogênio para poder servir. Isso é praxe na indústria, principalmente da artesanal. E você tem o processo de pasteurização. A pasteurização é você ganhar vida de prateleira. Não existiria cerveja para você comprar no supermercado se não fosse esse processo, lá em temperatura ambiente. O chopp ele tem que ser mantido refrigerado o tempo todo, senão ele perde. Só que o que acontece? Às vezes você está tomando uma cerveja em lata que é chopp. Ele não passou pelo processo de pasteurização, entendeu? Nesse caso, assim, as grandes não tem como, porque elas fazem uma pasteurização que a gente chama flash pasteurização. Ela é muito rápido e aí eles invasam os barris. Não tem como. É muito barril. Cara, eu não sei. É porque, assim, realmente, na hora de tomar, e aí por isso que você explicou, parece que o chopp dá um negocinho diferente, a gente prefere. Quais são os países... Na verdade, eu não quero saber quais são os maiores, quero saber da sua opinião. Quem você acha que produz as melhores cervejas do mundo? Nossa, é muito difícil, porque tem tanta cerveja em tanto lugar bom. E aí, assim, a gente volta às escolas cervejeiras, né? Eu gosto muito hoje, e é onde eu acho que a ligação até que o povo tem pela cerveja diferente é na Bélgica. Eu acho que é na Bélgica, porque, assim, é muito parte da vida deles durante muito tempo. E aí, os mosteiros belgas, principalmente, né? Os caras estão lá, cara, preso lá dentro do negócio. Então, assim, eles aprenderam que eles fizeram aquilo ali a vida inteira. E como eles têm essa ligação afetiva com a cerveja, com o chocolate também, mas a cerveja até um pouco mais, né? Eles acabaram desenvolvendo, sabe, até levedura, é muito ajuste fino. Só que são estilos mais pesados, mais alcoólicos, mais complexos. Aí, entendeu? Mas eu acredito que ali é onde eles fazem as melhores cervejas. Os Estados Unidos hoje, ele meio que assim, a escola americana que a gente fala é o melhor de todas as escolas. O americano ele é muito bom em fazer isso, né? Pegar alguma coisa e melhorar. Então eles pegaram as 3 escolas e falaram assim, vamos potencializar, né? Vamos melhorar isso aqui, vamos criar uma IPA assim assado, né? Muito do que a gente tem hoje desse resgate na cerveja artesanal por causa da revolução da IPA, né? Porque assim, e lá que começa, os caras começam, vamos pôr mais lúpulo, vamos pôr. Aí as fazendas, vamos criar mais lúpulo diferente para dar mais alguma coisa aqui e tal, né? Então, por exemplo, essa cerveja, ela tem pouco lúpulo, ela traz uma notinha do lúpulo ali muito como uma fruta vermelha, mas a Touchdown, que é o outro rótulo que a gente tem, ele já é uma explosão de fruta amarela. E não tem a fruta amarela. Tem o maracujá. Não põe. Né? É do lúpulo. É um blend de lúpulo que eu consegui chegar naquela mistura para poder dar aquela nota daquela fruta. Isso é muito louco em bebida em geral, porque às vezes o processo de maturação traz algum aroma que não faz parte ali da produção da bebida. Falando até de vinho especificamente, né? Às vezes o processo de maturação em uma barrica específica vai trazer um aroma de
chocolate, sei lá, alguma coisa. Você falou dos Estados Unidos, eles são muito bons em produzir bebida, né, cara? Sim. Tudo, eles produzem cervejas maravilhosas, vinhos maravilhosos, uísques, né? Eles fazem bourbon lá, fantásticos, assim. E o Brasil, agora, com essa produção maior de cervejas, como é que a gente tá no mapa do mundo, assim? As pessoas tomam cerveja brasileira lá fora? Do jeito que a gente vai, assim, fala, vou comprar uma cerveja belga. Alguém lá na Bélgica fala, vou tomar uma cerveja brasileira. Muito difícil, muito difícil. A gente ainda é um mercado muito pequeno, principalmente essa parte de exportação, até pelos entraves que a gente tem de logística e de tudo, que é um pouco mais difícil que eles, né? Mas, assim, salvo exceções, se quiser ir lá em San Diego tomar uma cerveja brasileira, ela é brasileira, mas é feita lá, entendeu? Mas é de um brasileiro que faz cerveja há muito tempo, entendeu? Que chama Novo Brasil, fica na região de San Diego. Aí você vai tomar, inclusive, alguns estilos que a gente produz aqui, que lá é mais difícil, né? A gente tem um estilo brasileiro, que é a Catarina Sour, que é uma cerveja que tem que fruta, tem que ser tropical, ela é mais ácida. Então lá você vai tomar uma Catarina Sour lá. Né, do João Vitor lá, que era de uma cervejaria aqui do Brasil, que foi a Vols, né? Foi comprada pela Ambev e são dois irmãos, o Pedro e o João, eles não podiam, né? O contrato, vocês não podem ter cervejaria no Brasil mais. Então tá bom, vou montar uma em San Diego. Ô Henrique, como é que alguém se torna cervejeiro? Como é que foi a sua história com cerveja? É um processo... Porque, assim, envolve química, envolve gastronomia, posso falar? Você tem que saber cozinhar para fazer cerveja. Como é que começa a ser cervejeiro? E se eu quiser fazer na minha casa, é possível ou dá problema? Olha, ser cervejeiro, se quiser tomar esse passo, né? Para mim aconteceu muito naturalmente, como degustador. E aí você vai querendo outras coisas, vai se diferenciando. E aí, assim, por uma obra do acaso, né? Eu encontro com um amigo que fazia cerveja e fazia uma panela de 5 litros. Ele fazia 4 litros final de cerveja. Eu falei assim, cara, você é muito louco, velho. Você é muito louco. Ele, não, cara, dá para fazer, eu faço, e é bom e tal. E aí ele me faz o convite. Vamos montar uma associação de cervejeiro? Assim, vamos embora, Canje, vamos tocar esse barco. E a gente funda a associação, a Goiana, né? A Serva, ela é uma associação, a federação, e você tem os braços regionais. A gente funda a Goiana e aí encontra mais um monte de outros malucos que faziam cerveja. E aí a coisa para mim foi meio que natural, assim, até eu chegar na comercial. Mas tem que estudar bastante. Eu recomendo se associar à Serva, mesmo no centro cervejeiro, entendeu? Porque lá você vai ter contato com cervejeiros, com quem faz em casa 5, 10, 20, 50, 100 litros, entendeu? Quer fazer? Então vai. Mas tem que estudar muito, né? A cerveja começa é bioquímica, né? Você falou, é química? É mais. É bioquímica, porque você tem a ação da levedura. Então, você tem que saber controlar a levedura. Não é só jogar um monte de coisa lá, põe para fermentar e esquece. Lá no, sei lá, no porão da minha casa. Explicando rapidamente, a levedura é o que transforma o açúcar em álcool ali, vai fazer a fermentação. Isso, fermento, né? É o que você joga ali que vai fazer, no nosso caso, a cerveja, diferente do vinho, a gente quer dois principais. A gente quer álcool e quer gás carbônico. Quem produz o gás carbônico é a levedura. Então, você quer também segurar isso, a não ser no champanhe. Por isso que eu falo, o mais parecido com cerveja no mundo do vinho é o espumante. Prosecco, champanhe, que seja. Tem como adicionar depois também. Tem. Em alguns casos, por exemplo, em alguns espumantes, é adicionado depois. Na cerveja também. Sim, sim. É possível cozinhar e depois tacar o gás. Você tem o gás à disposição, né? Às vezes a própria cervejaria, as grandes, elas, com o processo de fermentação, gera muito CO2, elas estocam CO2 para poder recarbonatar lá na frente. Cara, falando de fermentação, estava lendo hoje, mais cedo, por coincidência, eu vi uma matéria de uma doença que é a fermentação intestinal, a síndrome da autocervejaria, que os caras estavam chamando, que é o seu intestino começar a produzir álcool. Quer dizer, você não bebe e você fica bebaço, assim, do nada, você tá tropeçando e tal. Você já ouviu falar disso? Sim, isso aí é coisa de universitário americano, tá? Os caras, eles não têm noção nenhuma, né? Nessas festas de ginásio.
Só que é um trabalho que você tem que fazer e é muito perigoso, né? Porque a fermentação, além do álcool, ela gera CO2. Então você vira uma máquina, uma usina. Uma chopeira. Não, você vira uma usina de gás, entendeu? Loucura, você vira uma usina de gás. Então é algo muito perigoso de se fazer, não recomendo, né? E é basicamente, você ingere fermento e come açúcar, e aí começa a se produzir, né? O fermento vai... Então, assim, a pessoa, toda vez que ela come açúcar, ela vai ter a síndrome, né? Que loucura, que loucura. Mas é bem perigoso. Eu imagino. Ô, Henrique, me fala quais ingredientes mais... eu gosto muito de bizarrice. E em cerveja, com tantas possibilidades, deve ter uns negócios diferentes também que os caras tacam na panela lá pra fazer, não tem não? Tem desde a parte básica até a parte de levedura, tipo você fermentar a cerveja espontaneamente, né? Você joga no tempo e vão ver os bichos que entrar aqui, que vai fermentar disso aqui, né? Caramba. Que eu acho que essa é a parte que, até na Bélgica, tem algumas cervejarias que fazem mais controlado, logicamente, mas a gente fala de cerveja de fermentação mista, até ingredientes completamente inusitados, né? A gente teve uma colaborativa de 3 cervejarias, inclusive uma aqui no Brasil, fizeram aqui no Brasil a cerveja, que ela não tinha nenhum ingrediente básico de cerveja. Tipo, eles não usaram água. Eles usaram água de coco, sabe? Caramba! Não tinha lúpulo. Eles usaram um outro coisa para poder... Já não é cerveja que você falou pra mim, que exatamente. Cerveja é água, lúpulo e malte. Isso, exatamente. Então, já aprendi. Exatamente, entendeu? Aí os caras fazem umas coisas assim, completamente fora da caixinha, né? Mas tem cerveja com ruibarbo, por exemplo. Eu nem sabia que era ruibarbo até eu tomar essa cerveja, que é uma... Que é ruibarbo? Cara, é uma hortaliça, bem típica da região ali do sul da França, da Bélgica, sabe? E os caras colocam na cerveja, sabe? Eu, como não tinha referência nenhuma do que era, eu falei, cara, pra mim tem gosto, sei lá, de repolho velho. Porque assim, é um negócio muito... Mas, ó, a cerveja... o Brasil é um país continental, assim, né? Então, a cerveja produzida no Brasil, eu imagino que todo estado deve produzir cerveja hoje aqui no Brasil. Você pega ingredientes muito regionais, né? Sim. Aqui em Goiás você faz uma cerveja e bota, sei lá, baru, sei lá, alguma coisa assim da região. E aí no norte vão pegar um ingrediente lá, vou botar... Como é que chama aquele troço que... Jambu. Que adormece. Então, dá para pegar ingredientes bem regionais também. Isso acaba diversificando, né? Assim, também. Igual eu falei, o mundo é infinito. O que você vai querer colocar? Aqui em Goiás, eu faço uma cerveja com baru, com castanha de baru torrada, que a gente torra e coloca. A gente quer dar uma nota ali de uma castanhada, trazer, né, uma complexidade. Aí onde eu acho que você escolher o ingrediente para colocar é assertivo nesse momento. E não colocar aleatoriamente, vou colocar isso aqui para ver o que vai dar. Né? Estudar, ver. A gente está fazendo uma cerveja agora com siriguela. É uma cerveja até colaborativa com a cervejaria lá de Curitiba, da Bastards. E aí, cara, siriguela. Vamos colocar siriguela, combina com o estilo de cerveja que a gente está fazendo. Deixa eu te falar, tem gente que está assistindo que nem sabe o que é uma siriguela. É verdade. Tá? Vou botar na tela a siriguela para você, que é uma delícia. Ela, quando tá mais de vez, ela é mais azedinha. Depois ela vai ficando mais docinha. É uma fruta fantástica. Deu água na boca. Nossa, cara, deu muita vontade de experimentar essa cerveja. Vai ter uma cervejaria aqui em Goiás, em Goiânia, que faz cerveja com cagaita, por exemplo. Eu acho muito interessante cagaita. Até pelo nome, né? Cagaita. É muito... O nome é muito bom. E aí... Não, e tem cerveja comercial que dá uma cagaita também, amigo. Tem uma marca aí que é melhor nem falar. Tu toma cagaita dá certa. Que dá errado. Ô, Henrique, então quem quiser virar cervejeiro deve procurar uma associação dessas de cervejeiro. Ser cervejeiro caseiro, né? Mas se eu quiser só entender mais de cerveja, tem algum canal assim mais fácil, mais acessível? Compra livro, entra em site, como é que faz? Não, tem muito material até no YouTube pra galera, né, que quiser se iniciar. Eu sugiro começar meio prático mesmo, sabe? Vou diferenciar aqui uma IPA de uma APA. Antes disso, desses estilos, eu queria ver com você uma dúvida básica, mas de quem realmente não entende. Eu tô ficando mais leve. Sabia? Dá uma leveza. Eu tô ficando mais bem legal, assim. A história
do duplo malte. Que do nada a gente começou a ser bombardeado com o negócio duplo malte, duplo malte. Você falou, pô, se é duplo malte é melhor, hein? Aí veio, eu vi que tem um chopp sendo comercializado, que ele é triplo malte. Eu falei, caramba, o duplo era bom, o triplo deve ser ótimo. E a gente não sabe, cara, o que é o malte? O duplo é melhor do que o outro? É sério, eu tenho muito essa dúvida. Não, a estratégia de marketing, né, muito bem acertada. Tem muita cerveja você toma aí que tem, sei lá, 7 tipos de malte. Então ela é melhor ainda, entendeu? Então assim... Caramba, essa não sabia que existia. Não, tem várias, artesanais principalmente. Você tem muita opção de malte para poder usar. Depende do que você quer levar para a cerveja. Essa cerveja tem 4 maltes. Então, assim, então essa aqui é melhor. Quádruplo malte, entendeu? Tetramalte. Foi uma estratégia que, assim, eu acho que foi ancorada muito na questão da cultura do puro malte, né? Entrou a galera, puro malte é melhor. Puro malte é melhor. Esse é melhor. E aí veio estratégia de marketing. Que eu falei, essa é a grande diferença. O que é o malte? Então, o malte é a cevada que passa pelo processo de malteação. O que é o processo de malteação? Você pega o grão de cevada já seco, e você vai fazer um processo de temperatura e resfriamento com ele, e umidade também, para ele germinar. Você pega a cevada, vai fazer com que ela germine. Por que se faz isso? Porque dentro da cevada tem uma enzima e ela age por temperatura. E você quer até deixar essa enzima, é como assim, ela vai começar a criar o amido, mas não quebrar ele em açúcar, e aí você cessa, e aí você pode torrar, tostar, só secar os maltes mais claros. Por exemplo, malte Pilsen é um tipo de malte. O nome da cerveja, inclusive, tem origem na cidade, logicamente, Pilsen, na República Tcheca, mas vem do malte. Do malte. Então, assim, você tem um malte que é a cevada que passou pelo processo de malteação. Então, usa-se nessas cervejas 2 tipos dessa cevada malteada. Fala malteada? É isso. Malteada. Ou 3 tipos, 4 Isso, tipos. Exatamente. Isso não quer dizer que a cerveja seja melhor. Ou quer dizer? Não quer dizer. Só vai ter um sabor diferente. Por exemplo, a gente usa até uma cerveja nossa, a assinatura Touchdown, ela usa 25% de aveia. Entendeu? Então, assim... Isso aí me traz a outra afirmação, então, caluniosa do cara que é chatão da cerveja especial. Que ele fica, essa cerveja é cerveja de milho. Ou tem problema ter milho? Não, eu não vejo problema ter milho. Isso é uma questão que, assim, essa ruptura, né, nem deveria existir, porque você põe o que você quiser. A questão é que... outra, ninguém nunca ligou, cara. Não. Ninguém nunca. A gente toma cerveja a vida inteira. Aí deu 2009, não tomo porque tem milho. Pô, Ronaldo, por favor. Há uma discussão sobre o milho, sobre transgenia. Essa é uma outra discussão. Eu não entro porque eu acho que não cabe, até pelo meu conhecimento, e também acho conhecimento de ninguém, né? A gente não sabe se é melhor, se é pior, milho transgênico ou naturalzinho, entendeu? Então, assim, a base de milho na Alemanha eles têm, né? Tanto que eles têm a lei da pureza, não pode ter nada que não seja malte. Então, essa é uma ligação que eles têm, e a lei da pureza da cerveja na Alemanha tem 500 anos, sabe? É 1500 e uns quebrados, mas também porque o nego tava abusando, tava botando tudo e queria chamar de cerveja, e aí o rei, né, falou assim, não, acabou a bagunça, nós vamos organizar a casa. Aí a gente tem esses cervejados que falam, mas não. A legislação brasileira é até ampla, ela permite chamar de cerveja até 45% de adjunto. A gente chama de adjunto. Pode ser milho, pode ser arroz, né, pode ser sorgo, tem cerveja que vai... Né, você precisa de uma fonte de carboidrato para a levedura trabalhar e é mais barato, entendeu? O milho é mais barato, aí é uma escolha da cervejaria. Essas comerciais todas trabalham nesse limite praticamente, 45%, e não usa milho, usa xarope de alta maltose, nem é xarope de milho, é de maltose de milho, que é muito parecido com a estrutura orgânica da cevada. Então se usa para baratear custo. Entendi. Ô Henrique, e as possibilidades com a cerveja? Tem muita gente que... Toda família tem alguém que sabe fazer um frango na cerveja, não sei o que lá, com cerveja preta e tudo. É usado para isso e tem outros usos. Por exemplo, pode-se usar a cerveja para fazer drink. Um drink muito conhecido é o cozumel. Pelo menos aqui em Goiás é muito famoso o cozumel, que você borda com sal,
limão e cerveja. Eu posso pegar uma cerveja especial e meter-lhe um cozumel? Ó, a gente não, a questão dos drinks, a gente entra na área da mistologia, nem é muito a minha área, mas tem alguns drinks que eu já fiz com cerveja que eu acho bem gostoso. Eu não tenho essa barreira, pode fazer o que quiser. Aí quando puder. Olha, você falou da Erdinger. Né? Erdinger, 2 rodelas de laranja e você coloca... Aí vai da escolha do freguês. Eu gosto de suco de laranja, entendeu? Mas eu já testei com suco de maracujá e fica muito bom também. Então, a Weiss clássica, né? Uma cerveja de trigo clássica alemã, suco de laranja, proporçãozinha ali, um pouquinho mais de cerveja para o suco, 2 pedrinhas de gelo, fica uma delícia. O cozumel é bem daqui, né? Da região. A gente chama ele de drink também, porque você tem uma mistura ali. Mas é esse que eu recomendo, assim, porque é diferente, é um algo assim, um brunch, sabe? Para você já abrir ali, vou fazer um negócio para eu começar aqui e tal, você faz um drinkzinho, eu acho legal. Ô Henrique, você acabou de inaugurar o seu Brewpub, que é um nome até difícil de falar, que é um bar onde você toma cerveja que o próprio bar produz, é isso mesmo? Isso, exatamente. Tá correto. Isso. E é um negócio que está crescendo muito também no Brasil, né? Essa característica desses bares onde você vai lá, o cara te serve na torneira também. Sim, a nossa pegada é até um pouco diferente, porque a gente já tem uma marca estabelecida e tal. Tem muito brewpub que é, assim, no fundo da casa do cara, né? A origem remonta ali à Revolução dos Cervejeiros Caseiros nos Estados Unidos. Os caras faziam nas garagens, a garagem das casas dos Estados Unidos sempre na frente, né? A fazer ali, começava a botar umas mesinhas ali e tal, e virava um negócio, vão ter que mudar, porque cresceu, e aí muitos, inclusive, mudam. E fazem sua própria cerveja, principalmente ali na região ali de Vermont, o que eles chamam de Nova Inglaterra nos Estados Unidos. Isso era muito comum, principalmente nos dias de verão. Então, assim, o brewpub é isso. Lá eu tenho uma cozinha, 200 litros, bem pequenininha. Não consigo atender a demanda nem do pub com a cozinha, então eu tenho que terceirizar a produção também. Mas a gente tem uma carta já bem diversa, estilos diferentes. E essa é a possibilidade que você tem, que é infinita na cerveja artesanal, que é bom demais quando você tem um bar. E lá, como é um bar de fábrica, e esse é o conceito também, ele é praticamente exclusivo. Eu abro 2 torneiras para convidados, né, parceiros, até porque esse mercado ele é pequeno, e todo mundo conhece todo mundo, aí você quer, né, aí parceiro de Brasília joga meu barril para lá, eu jogo dele para cá, a gente faz a troca, e aí a gente tem, né, sempre essa política, né, de ter 2 torneiras para convidados, mas todo o resto é próprio, e lá a gente também resolveu dar o passo da cozinha própria, né? Porque assim, não fazia sentido, né? Eu ter os serviços que eu faço aqui e terceirizar a cozinha ou trazer coisa pronta. Aí a gente resolveu montar um cardápio de comida do zero e harmonizando com as cervejas. Porque já que você tem a cerveja, você já pode dar sugestão de harmonização do prato, porque o prato já foi construído quase que, sabe, para cerveja. Então tem prato que vai cerveja, né? Você falou essa questão de você colocar cerveja, a cerveja preta para poder fazer. A gente usa a cerveja preta lá para fazer sobremesa, para fazer um molho, né, de um ragu que a gente tem. A gente usa a clara para poder fazer um molho de uma fraldinha. A gente faz uma redução com a clara. Então, assim, aí o mundo, quando você bota na culinária, vai, né, botar na gastronomia a cerveja, aí é fantástico. Né? Eu lembro que eu comprei uma cerveja que tinha muita pimenta. Cerveja com pimenta, falei assim, nossa, eu adoro pimenta, comprei. Eu gosto de pimenta, a cerveja estava intragável, sabe? Não dava pra, sabe? Tava queimando demais, você suando e tô bebendo cerveja, tô transpirando, eu fechei a cerveja, falei, essa cerveja vai dar certo num lombo, vou botar para marinar. Botei o lombo, alho, cebola, um pouquinho de sal, marinou, deixei uma meia hora, sei lá, nem precisou pegar muito. Cara, excelente. Dessas cervejas comerciais, quais você acha que são as melhores, assim, Henrique? Tipo assim, Heineken ou Budweiser? Qual que é a melhor? As cervejas muito diferentes. São diferentes? Para mim é sempre uma opção da outra. Não são muito diferentes. São muito diferentes. Assim, eu prefiro, né? Aí é a questão pessoal, não vou falar como melhor, né? Eu prefiro a Heineken pelo amargor. Sim. Eu já estou numa fase que eu gosto realmente de cerveja mais amarga. Se eu vou tomar aquele estilo, né? Com a cerveja mais leve, né? Eu já não consigo muito. Skol e Antártica. Olha,
Aí, pra mim, é a mesma coisa. Quando a gente... É a mesma coisa. Quando a gente produz cerveja, não corre o risco muito grande de a gente nunca mais parar de beber? Começar a beber e beber muito, passar a beber muito, consumir muito? Porque se eu aprendo a fazer qualquer coisa gostosa em casa, eu vou fazer toda semana. Aí você tem que ter, né, a vida é um equilíbrio, né? Você tem que pesar, né, o que você quer, né? Lógico, se eu sou muito apaixonado, é uma coisa. Se eu sou alcoólatra, né, claro, o alcoolismo já é outra história. Exato. Então, assim, eu acho que pra gente, eu tenho que degustar praticamente todo dia. Todo dia eu tô com um lote novo saindo do tanque, eu tenho que saber, vou liberar, não vou liberar, entendeu? A gente tem que se policiar, mas é o que eu falei, equilíbrio é tudo, né? Arruma um esporte, vai, porque senão também... Essa é uma boa... essa história do esporte, que eu já vou linkar com a vida saudável. Direto eu vejo, me deparo com notícias assim, ó, uma taça de vinho... aumenta, rejuvenesce a pele, diminui o risco de problemas no coração, não sei o que e tal. Tem alguma dessas, assim, pra vinho? Ou pra cerveja? Tipo, algum benefício? A cerveja faz algum bem à saúde também? Sim, tem algumas... Claro, moderadamente, né? Sim, moderadamente. A questão do álcool já se descobriu que é o mesmo álcool que está no vinho, que está na cerveja, então se descobriu que ele ajuda, de alguma forma, o sistema cardiovascular, em moderação. Então, já existem várias pesquisas nesse aspecto. A questão do chopp, existem algumas pesquisas sobre flora intestinal. Porque a cerveja, o chopp especificamente no Brasil, ele tem levedura. E a levedura, a maior parte das vezes, está viva. E você ter essa levedura, né, que é uma levedura muito natural, a gente está no nosso organismo, a Saccharomyces cerevisiae, ou alvarum, ou pastorianos, né? Que são algumas cepas de levedura que a gente tem na cerveja, ela faz bem para a sua microbiota intestinal. Então, assim, pessoas que têm problema, entendeu? Em vez de tomar um Yakult, vamos tomar mais ou menos isso. Henrique, massa demais bater esse papo contigo. Muito obrigado por ter topado. Valeu demais. Muito obrigado por ter topado vir aqui conversar comigo. Vou deixar você se despedir da galera aí, convidar todo mundo para conhecer o seu trabalho também. É isso aí. A gente está no Instagram, pode seguir lá o Henrique Cervejeiro, Henrique com H, e os perfis da Lola também, né? Lola Brew Pub, Cervejaria Lola também no Instagram. Qualquer um que mandar mensagem, pedir para falar comigo, né? Qual seja a sua demanda aí, a gente vai tentar atender. Então é isso. Obrigado demais. Valeu demais. E até já ali no Lola Brew Pub. Quero te fazer um convite para tomar uma cerveja? Também, mas para se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, tá? Se inscreva aí, ative as notificações, deixa também o seu comentário, conta aqui para mim qual é a sua cerveja favorita. Não esquece também de seguir as redes sociais do Johnny Cash. A gente se vê no próximo episódio, na próxima terça-feira. Valeu!